Como eu estou dizendo, eu queria agradecer o convite por estar aqui. É um prazer poder dialogar com vocês, representando a candidatura do presidente Lula e fazendo essa discussão fundamental sobre esses dois grandes temas aqui que estão ao lado da gente aqui no palco, que é o Estado e a democracia no Brasil, que são dois temas fundamentais para que a gente possa pensar como organizar condições para superar essa crise de múltiplas naturezas em que o Brasil se imergiu ao longo dos últimos anos, né? O nosso programa está estruturado em torno de um conjunto de eixos elaborados a partir da perspectiva da defesa do desenvolvimento econômico com igualdade de oportunidades, da defesa da democracia com a justiça social e a soberania do voto, e a defesa de um Estado que se atualize para lidar exatamente com esses novos desafios colocados pela nossa conjuntura. Nesse sentido, a premissa da qual parte a nossa formulação é a de que o debate ideológico em torno do Estado mínimo ou do Estado máximo deve ceder lugar a um debate pragmático sobre qual é o Estado desejável e necessário para o desenvolvimento do país, à luz dos problemas complexos que a gente enfrenta nesse cenário. Isso significa, e eu fiquei muito satisfeito de perceber essa imensa convergência entre a nossa formulação e os documentos aqui do Movimento Brasil Competitividade, e também fiquei muito feliz porque a nossa formulação ela parte da premissa de que é fundamental nessa conjuntura que a gente pense, então, em como esse Estado necessário e desejável pode ser implementado, e, para isso, então, há 5 grandes premissas fundamentais que norteiam as nossas formulações, especificamente sobre esses grandes temas e sobre os 3 temas fundamentais que são o núcleo das elaborações, reflexões e ações de vocês, né? O primeiro deles é exatamente a defesa da inovação na administração pública. A gente entende que é preciso reconectar o Estado brasileiro às demandas contemporâneas e conectá-lo ao século XXI. Além disso, em segundo lugar, a gente faz uma defesa da importância de se pensar em novos mecanismos para dinamizar a eficiência do gasto público, e isso deve vir acompanhado das propostas de melhoria na agilidade e na qualidade da oferta de serviços públicos, né? E o quinto ponto que acompanha esses 4 anteriores é exatamente a defesa dos mecanismos de transparência no interior da gestão pública. Para que tudo isso possa acontecer, é fundamental, e esse é um ponto também crucial do nosso diagnóstico, promover uma reaproximação entre o Estado brasileiro e a sociedade civil. Por motivos os mais variados, há um afastamento muito evidente entre as instituições do Estado e o conjunto das expectativas e dos anseios da sociedade, e isso não pode ser levado adiante sem reformas estruturais fundamentais. No que se refere a esses 2 temas aqui, que nos cercam, Estado e democracia especificamente, nós fazemos uma defesa de que é fundamental uma reforma política para que esse cenário de relações, muitas vezes esgarçadas entre Estado, mercado e sociedade civil, possa passar por um processo de repactuação. Além das defesas clássicas já presentes e enunciadas publicamente nos programas do PT, a gente faz aqui o apontamento da importância de se considerar a alteração no calendário das eleições para o Legislativo, transferindo-as para o segundo turno como um mecanismo de criar condições para que o eleitor possa ter o direito de opinar sobre quais são os parlamentares que vão se aliançar ou que vão se opor ao governo eleito, né? Então, isso é uma medida de correção de algumas distorções do nosso presidencialismo de coalizão, que passa por algumas contradições e por algumas crises, né? Além disso, a gente defende a expansão do direito de convocação de plebiscitos e referendos para o Poder Executivo e para iniciativas populares da sociedade civil.
Junto com a reforma política, a gente aponta a reforma fiscal como algo fundamental e que também precisa ser levado adiante nesse processo. Uma reforma orientada pelos princípios da progressividade, da simplificação dos impostos e do aumento da eficiência, né, e com destaque para a proposição de isenção do imposto de renda para famílias que ganham até 5 salários mínimos, além da adoção de uma implementação progressiva do imposto sobre valor adicionado, né? E, junto com a reforma política e a reforma fiscal, nós entendemos que é fundamental que se repense de maneira mais profunda a reforma do Pacto Federativo brasileiro, né? A relação entre os entes federativos precisa ser desburocratizada, descentralizada, dinamizada, e isso envolve processos de aperfeiçoamento dos instrumentos de cooperação e de colaboração federativa e de renegociação das dívidas com os Estados, né? Então, a gente entende que, do ponto de vista da Estado e da democracia, essas três grandes reformas estruturais são fundamentais. No entanto, nós sabemos que as reformas enfrentam problemas de implementação e desafios que são de ordem não técnica, mas política, e, portanto, elas, na nossa formulação, no nosso programa, vêm acompanhadas de um conjunto de medidas também que sinalizam aí para a importância e para a centralidade de uma reforma do Estado, para uma reforma da administração pública, no sentido de se implementar esse Estado necessário. Daí a importância de se reativar o planejamento estratégico, para além do planejamento orçamentário, e de se criarem novos instrumentos de melhor articulação entre o investimento público e o investimento privado, né? Há, além disso, o apontamento da necessária medida de se reorientar a maneira como acontece a distribuição entre os órgãos de planejamento e execução na estrutura do Estado e sua relação com os órgãos de fiscalização e controle, né? O Estado não pode ter mais fiscalização e controle do que planejamento e execução, porque isso cria distorções que não fazem com que os recursos cheguem aonde devem chegar, que é na oferta ágil e qualificada dos serviços e dos equipamentos públicos, né? Além disso, a gente aponta a importância de que haja uma regulamentação da porta giratória e do lobby no Brasil. Não é razoável que o Brasil seja a única economia das 10 maiores do mundo que não tenha uma regulamentação clara sobre como deve se dar os procedimentos da relação entre público e privado. A ausência disso só fortalece uma cultura clientelista, de balcanização do Estado e de circulação de interesses que não necessariamente são os interesses públicos, né? A defesa de boas práticas regulatórias também faz parte do nosso programa. A implementação de uma cultura de avaliação de desempenho no interior do serviço público também é uma medida que nós entendemos que é fundamental, tanto para agilizar os trâmites processuais, quanto para qualificar a atuação desses profissionais do serviço público, né? Além disso, nós defendemos a dinamização da legislação de licitações e contratações, com a inclusão de novas modalidades, e o fortalecimento de iniciativas que caminhem no sentido de promover mais articulações orbitando ao redor das iniciativas dos governos digitais, né? Então, esses são alguns elementos que estão compondo a nossa discussão sobre a reforma do Estado, sobre a reforma administrativa, e todos eles, para concluir, estão orientados por essa perspectiva, reitero, de defesa de um Estado necessário, compreendendo o Estado necessário como aquele que é capaz de promover desenvolvimento econômico com igualdade de oportunidades e desenvolvimento social com inclusão e justiça social, né? Isso posto, nós entendemos que há, no Brasil hoje, um avanço da agenda de viés ideológico mais liberal. Ela é uma agenda legítima, importante, resultado do próprio processo democrático brasileiro, como todos vocês sabem, ela não compõe as referências que fazem parte da formulação do PT em particular, mas nós reconhecemos isso como parte do processo democrático que tomou forma no Brasil ao longo dos últimos anos. No entanto, e eu queria concluir a minha fala com essa observação, a defesa do liberalismo não pode vir acompanhada do sacrifício contra os princípios democráticos. Não há nenhuma experiência histórica em que a cultura do ódio, da intolerância, das bravatas e da
tentativa de apresentar propostas simples para problemas complexos resultou no fortalecimento nem do Estado, nem do mercado. Portanto, é fundamental que a defesa da democracia seja um mínimo denominador comum, que nos permita manter o diálogo como nós estamos fazendo aqui, para que o país possa avançar daqui para diante. Obrigado.